depois de 2 semanas. Vocês não têm ideia de como as coisas estão corridas por aqui. Mas eu não poderia deixar essa semana de fazer novamente um vídeo, nem que fosse um pouquinho menos de notícias do que nos outros, pra gente manter aqui a frequência, a constância, né? E é legal quando vocês veem, comentam. E eu fico feliz de poder trazer um conteúdo bacana pra vocês. Nesses dias aconteceram bastante, várias coisas. Os vídeos que eu faço com o Michelson estão sempre aí. Então não se esqueçam de se inscrever. Eu sei que tem bastante gente que vem, consome o conteúdo, às vezes não se inscreve. E me ajuda aí, vamos junto comigo nessa campanha. Eu tô aí com alvo 2.000 seguidores, tá? Quando chegar em 2.000 seguidores, eu vou arranjar alguma coisinha pra sortear e dar de presente aqui pros assinantes, para quem se inscreve aqui no canal e quem acompanha, tá bom? Então me ajuda aí a chegar a 2.000 seguidores, que vai ter brinde, vai ter sorteio aí pra quem ajudar nessa campanha, beleza? Então estamos aí mais uma semana, um pequeno aviso. Semana que vem, infelizmente, novamente, eu não vou poder fazer um novo vídeo, nem junto com o Michelson, porque eu estou me mudando. Vocês estão vendo que aqui tá meio vazio, né? Já faz alguns dias. Então eu tô me mudando para um outro lugar e as coisas estão meio bagunçadas, né? Tá tudo meio dentro de caixa. Eu me mudo na semana que vem, não vou conseguir organizar as coisas a tempo, me organizar para gravar novos vídeos. Então aguarda aí mais umas 2 semanas, que na outra semana eu pretendo voltar com tudo novamente. Tá certo? Começando, lógico, né? Com os comentários, mostrando aqui pra vocês, a maior parte das pessoas comentando a respeito daquilo que eu falei do Adalto, né? Realmente uma grande perda. Eu não sei nem mais o que dizer, a gente já falou tanto sobre isso, né? E enfim, o que a gente pode fazer, como eu disse, aguardar a volta de Jesus para encontrar com ele e continuar o legado que ele deixou, né? Então é isso que a gente vai fazendo. Temos aqui um comentário do Carlos no vídeo do episódio 4, né? Da semana passada. O teoria do Big Bang é a proposição de um criacionismo e totalmente condizente com o criacionismo. Realmente não entendo porque muitos criacionistas querem destruir essa proposição. Por favor, comente sobre isso. Olha, Carlos, eu concordo com você e eu já conversei com um amigo meu que é cosmólogo, já acertamos. Eu só não tive tempo ainda de combinar com ele para gravar um vídeo com ele. E quando a gente for conversar, a gente vai falar sobre Big Bang, a gente vai falar sobre James Webb, tá bom? Então aguenta aí que esse conteúdo está sendo preparado e a gente vai falar mais sobre isso. Tá certo? Deu ruim aqui, deixa eu voltar para os comentários. Tem aqui um muito obrigado, elogios aí. Também novamente aqui pelo professor Adalto, né? A descoberta do réptil marinho pré-histórico narrado no vídeo não é um plesiosauro, mas de um ictiosauro chamado Ictiotitans severnensis, de 25 metros de comprimento. Antes da descoberta desse bicho, acreditava-se que o maior dos ictiossauros fosse o Chonisaurus sicaniensis, que media até 21 metros de comprimento e, por sua vez, era ainda maior que o Chonisaurus, que media até 15 metros de comprimento. Algo bastante interessante, os plesiosauros, por outro lado, eram diferentes, tinham um pescoço alado, corpo parecido com o de uma tartaruga, mas sem o casco, e um pescoço alongado. Os ictiossauros possuíam um formato do corpo muito mais parecido com os golfinhos, mas com a ponta da cauda diferente. A carcaça pescada pelo navio japonês Zuiumaru é intrigante, mas ouvi dizer que o biólogo que estava no navio teria retirado uma amostra, mas a análise, apesar de não ter sido conclusiva, apontava para uma certa possibilidade de o bicho ser um tubarão frade. Creio que uma análise de anatomia comparada seria interessante. Até onde me consta, o maior dos plesiosauros foi o Elasmosaurus platyrus, que chegava a ter 14 metros de comprimento. E com esse comentário, eu acabo de eleger o Ayrton como o nosso conselheiro e assessor para assuntos de fósseis.
Muito obrigada pelo seu comentário, Ayrton. Eu achei bem interessante você diferenciando aqui, realmente. Eu peço perdão pela minha cãibra mental, tá bom? Eu deveria aí ter me certificado da informação. Eu provavelmente confundi os nomes, realmente, tá bom? Então, obrigada, Ayrton, por trazer essa correção, e eu vou colocar a errata na capa para as pessoas saberem que tem algo a ser corrigido, tá bom? Muito obrigada novamente. Veja, gente, olha como os comentários são importantes, eu gosto bastante. Uma sugestão, outro do Ayrton, né? Uma sugestão sobre o porquê de não acharmos fósseis gigantes antediluvianos, provavelmente porque a redução do tamanho das populações humanas se deu entre as gerações de Adão e Eva até Noé. Com isso, quando chegou o dilúvio, os humanos maiores, que eram das gerações anteriores, já tinham morrido, por isso não se fossilizaram. Tem isso também. É importante a gente dizer que lá na época do povo de Israel tinham gigantes também, né? Talvez não tanto quanto Adão e Eva, mas a gente tem Golias aí, um relato, né? E enfim. Outra coisa, isso me lembrou. Na semana passada, eu li os comentários e eu falei que eu ia deixar aquela referência do Tiktaalik, né? Daquela coisa dos anfíbios e tal, que acharam uma pegada de anfíbios antes, mais antiga que o Tiktaalik, aquela coisa toda. Eu vou colocar essa referência na descrição. O Danilo me mandou os links, eu vou colocar aqui para vocês poderem conferir, tá bom? Mas o Ayrton, respondendo aquela argumentação que a gente fez, né? Olá, professora Maura, que está a fonte que me pediu, é do aluno Igor Schneider, que disse que falou com o ex-professor dele, o Neil Shubin, que é um dos descobridores do Tiktaalik Rosai, que não analisou o fóssil, até onde sei, não refutou nem nada, mas ele era cético em relação à ideia de serem pecados de tetrápode. Ele sugeriu até estrelas do mar. Achei que fosse de um artrópode. Não sei também se ele tava com algum tipo de ciúmes por causa... Olha, é possível, Ayrton. Ciúme, inveja, querer passar em cima do outro, querer ficar mais famoso que o outro, isso acontece. Mas mostra lá pro paleontólogo Danilo e pede para ele comparar com o artigo original para ele dizer o que acha. Pode deixar, vou mandar pro Danilo, tá bom? Mas os links que o Danilo me passou estão aqui na descrição. Mais gente dizendo que compartilha, você dignifica o trabalho do Adalto, eu fico muito feliz com isso e quero muito levar o legado que ele deixou, não só eu, mas como outras pessoas também, tá? Então esses aí foram os comentários, certo? Agora a gente vai para as nossas primeiras notícias e eu queria falar com vocês de um assunto muito importante. Tem dois assuntos, duas notícias que trazem temas interessantíssimos. Então eu vou me delongar um pouco mais neles. Até porque, gente, acontece o seguinte. Eu acredito que a maior parte das pessoas que assistem os vídeos, eles não têm uma base de biologia para entender muitas coisas, tá? E, Maura, porque você acha que o povo é burro? Lógico que não, tá, gente? Não é isso. É que tem gente que saiu do colégio faz tempo, tem gente que não é da área, tem gente que é interessado, tem gente que gosta, só que às vezes não tem, assim, muita base para entender. Então, os vídeos acabam ficando um pouco mais longos, porque eu gosto de dar essa contextualizada até para ser uma forma de instruir a galera na biologia, né? E eu acho que quando a gente estuda temas relacionados à ciência, criacionismo e tal, a gente precisa ter a base, óbvio, né, da ciência também. Mas temos aqui a primeira notícia. A primeira notícia é uma notícia que é bem importante, especialmente quando a gente fala sobre a origem da vida, da célula, mas especialmente as células de organismos heterotróficos. Só para dar um panorama geral aqui, né? O que acontece? De acordo com a teoria da evolução, depois de ter vencido todas as resistências e a vida surgiu, formou a primeira célula, o que acontece? Essa primeira célula seria um organismo procariótico que acabou desenvolvendo a capacidade de fazer fotossíntese. Então, o que acontece é o seguinte: antes não existia oxigênio,
em capacidade suficiente na atmosfera, de acordo com a teoria da evolução. Então, surgiram esses primeiros seres procariontes, eles faziam fotossíntese e começaram a produzir oxigênio, tá? E aí começou a aumentar a capacidade a quantidade de oxigênio na atmosfera e aconteceu um evento da formação de um endosimbionte, que é conhecida como a teoria da endossimbiose. O que aconteceu? Um desses organismos aí, fotossintetizantes, tá bom? Eles acabaram se fundindo com uma outra célula eucariótica, certo? E acabou formando ali os primeiros cloroplastos, ok? Então essa aí é uma ideia que explica, por exemplo, a formação das plantas, da célula vegetal. Então esse organismo eucarionte que fazia a fotossíntese, ele começou a ficar cada vez mais dependente dessa célula eucariótica com a qual ele se fundiu, e aí eles viveram em simbiose, e aí nós temos o cloroplasto, que é uma organela da célula vegetal que faz fotossíntese. A mesma coisa teria acontecido para o surgimento da mitocôndria. Então, existia ali uma célula eucariótica que era heterotrófica e acabou se fundindo com uma célula procariótica e acabou trabalhando, né, virando parte ali dessa célula e acabou se tornando a mitocôndria. Então, esses eventos aí, que de acordo com a teoria da evolução aconteceram há bilhões de anos atrás, foram responsáveis por produzir ou formar tanto a célula vegetal quanto a célula animal que nós temos hoje, tá bom? Por que eu tô falando sobre isso? Porque uma notícia que me chamou muito a atenção nesses últimos tempos é a respeito da descoberta de uma nova organela que ficou chamada como nitroplasto, que tem a capacidade de fixar o nitrogênio. Porque, veja, gente, o nitrogênio é extremamente importante. Ele vai na composição do ácido nucleico, do DNA e RNA. Ele é importante para as nossas células poderem fazer proteínas. A gente precisa dos aminoácidos que tem nitrogênio e aí a gente faz as proteínas, só que a gente não tem capacidade de pegar esse nitrogênio que está na proteína, esse nitrogênio que está no ácido nucleico e fixar, respirar o gás nitrogênio, pegar esse nitrogênio e colocar na nossa célula. Então, o que acontece? A gente precisa da ajuda de organelas. A gente precisa da ajuda de seres vivos procariontes. Eles vivem em associação com plantas, especialmente as leguminosas, né? E aí, leguminosas são aquelas plantas que têm semente dentro de vagem. E aí, eles acabam transformando, né? Fixando esse nitrogênio em amônia, a planta absorve e a gente usa. Depois, isso também é feito com a ajuda de decompositores que devolvem nitrito, nitrato e amônia para o solo, enfim. A gente precisa desses procariontes para o ciclo do nitrogênio, para a gente ter nitrogênio para fazer as moléculas básicas da vida, né? Só que o que os cientistas eles registraram? De acordo com a reportagem que eu li, do Olhar Digital, de outras notícias, e veja que tem muita coisa que eu vou citar literalmente, tá? Os links já estão na descrição e muitos termos estão literalmente, eu retirei e são literais da notícia. Então, de acordo com essa notícia do Lar Digital, os pesquisadores registraram um evento que só acontece a cada bilhão de anos. Duas formas de vida que se fundiram num único organismo. E esse tipo de simbiose é chamado de simbiose primária. Esse aqui é o artigo desse estudo, tá bom? Explicando como esses cientistas chegaram a essa conclusão, certo? Então, o que é essa endossimbiose primária? Nesse fenômeno, um organismo microbiano, ele engloba outro e começa a utilizá-lo como parte de si mesmo. Então, o que aconteceu? Uma alga acabou englobando uma cianobactéria, que é uma alga azul, é um organismo procarionte, faz fotossíntese, que fixa, né, o nitrogênio no mar, é uma cianobactéria marinha, né?
E o que aconteceu? Quando essa alga englobou essa cianobactéria acabou funcionando juntamente com a célula. E eles viraram num esquema de simbiose, por quê? Porque esses dois micro-organismos, um que englobou o outro, acabam se ajudando, os dois acabam sendo beneficiados, mas de uma forma que essa relação entre eles é vital. Não existe sobrevivência mais dos dois separados. Eles só sobrevivem se eles estiverem juntos. Então, o que acontece? Nesse processo, o hospedeiro fornece nutrientes, energia e proteção ao simbionte, no caso, essa cianobactéria, criando essa relação que pode evoluir para algo de dependência, como eu estava falando, né? Mas daí, o que aconteceu nesse caso? Os cientistas relataram a descoberta de um nitroplástico, ou seja, nitroplasto, tá? É uma alga, como eu falei, que consegue fixar nitrogênio. Desculpa, já tô cansada. Final da semana tá tenso. Mas é uma alga que consegue fixar nitrogênio. Falo, tá, Maura, mas peraí, não era só bactéria que fixava nitrogênio? Como que você tem uma alga, um eucarionte fixando nitrogênio? E é justamente por isso, porque essa alga englobou essa bactéria, essa cianobactéria que fixa esse nitrogênio. E aí os investigadores, eles dizem ter observado evidências dessa nova organela que teria surgido por esse englobamento. Então, de acordo com os pesquisadores, a célula da alga se tornou dependente da célula da bactéria, descartando muito do seu gene. Então, o que aconteceu? A alga acabou descartando alguns genes que eram vitais para a sobrevivência dela sozinha, mas como ela estava com aquela bactéria, ela acabou descartando. O pensamento é mais ou menos assim: olha, eu tenho genes que são importantes para mim, para eu poder sobreviver, mas já que eu tô com a bactéria aqui, eu vou me livrar disso aqui, que eu não vou precisar mais, eu tô com a bactéria, e vou acabar usando essa bactéria, essa cianobactéria, junto comigo, né? De acordo com os cientistas, esse evento aconteceu a primeira vez para o surgimento da mitocôndria. Lembra que eu falei para vocês no início? Pois é. Aconteceu há cerca de 1 bilhão de anos atrás. Mais de 1 bilhão de anos atrás. E exatamente, de acordo com os cientistas, há 1 bilhão de anos atrás, aconteceu novamente com os cloroplastos, que eu falei no início de novo, fazendo surgir as plantas. Então, o que os cientistas verificaram? Ah, Maura, putz, o que o cientista viu para dizer que um estava numa relação de endossimbiose com a outra? Bom, aqui o artigo que eu estou mostrando para vocês é da revista Cell, tá em Open Access, todo mundo pode ouvir, pode ler, pode ver. E você vê que aqui, por exemplo, na imagem A, você tem a alga, ela tem aqui os flagelos, olha só que bonitinho. E aqui dentro, esse verdinho é a cianobactéria que fixa nitrogênio. Então, os dois, eles estão vivendo juntos. E se você der uma olhada aqui no gráfico, você vai ver que os organismos, olha só, eles crescem no mesmo ritmo, tá? Tem até uma relação que o artigo fala, uma relação aqui, ó, do volume da organela com o volume da célula. E você consegue ver aqui que, olha só, você tem o volume da mitocôndria da célula, do cloroplasto, né? E desse nitroplasto, que é o CYNA. Vocês estão vendo que o volume da célula e o volume da organela, eles vão seguindo a mesma tendência. Isso mostra que essa organela, que antes era uma cianobactéria, ela está crescendo e se desenvolvendo junto com a célula. Então, para os cientistas, isso é uma evidência. Nossa, é um acontecimento na evolução. A gente está registrando uma coisa que aconteceu há 2 bilhões de anos atrás. E eu achei interessante, gente, porque isso é muito legal. Imagina que louco os cientistas descobrirem esse fenômeno acontecer.
Isso é extremamente interessante. Isso pode nos dar, por exemplo, possibilidades de usar essas organelas na agricultura. Porque daí a gente não vai ter só organismos procariontes, aqueles que não têm núcleo, para poder fixar esse nitrogênio. Agora a gente tem a flexibilidade, a versatilidade de ter um outro tipo de organismo que pode contribuir para isso também. Isso é sensacional. Agora, a grande questão aqui, eu falei para vocês no início factual, ou seja, o que foi o estudo. Então, o estudo verificou que essa alga englobou a cianobactéria, que com o tempo eles viram que que aconteceu uma relação de simbiose, ou seja, os dois estavam funcionando juntos, inclusive a alga até se livrou de alguns genes que teoricamente não seriam mais úteis, né? Então, se eu tenho a organela aqui, por que eu vou precisar desses genes? E a gente viu no gráfico que vocês estão vendo aí na tela que esse crescimento acompanhou, né? Cresceram no mesmo ritmo aí. Beleza. Agora, o que aconteceu? Olha esse trecho aqui, tá? Agora vamos para interpretação e para desdobramentos criacionistas para a história. A primeira vez que acreditamos que isso tenha acontecido, isso a notícia está dizendo, foi a origem da mitocôndria. Então, há cerca de 1 bilhão de anos atrás, aconteceu novamente com os... Isso eu já li. Beleza, Maura, vamos seguir aqui, tá bom? Olha só o que a notícia diz. O último registro desse evento crucial, eu achei interessante do registro, né? Porque quando a gente pensa em registro, a gente pensa, tem um documento, tem uma foto, tem uma imagem, tem um fóssil disso acontecendo. Quando eu leio isso aí, eu falei, gente, registro? Tudo bem, vamos seguir, né? O último registro desse evento crucial, que evento crucial? A endossimbiose. Na história da evolução, resultou na emergência das plantas, um marco que moldou o curso da vida no nosso planeta. Eu falei, pera aí um pouquinho, ou eu estou louca, ou eu estou desatualizada. Como assim tem registro de endossimbiose? Porque, gente, vamos lá. Quem que propôs essa teoria da endossimbiose? Foi a Lynn Margulis. A Lynn Margulis, ela era a esposa do Carl Sagan, que é aquele super divulgador astrônomo, que era super apresentador famoso na década de 80. A Margulis, ela, bióloga, e na época dela, ainda existe, tá? Mas deixa eu só relatar o que é a história. De acordo com algumas fontes que eu li, e essas fontes elas estão aqui, eu consegui fazer o download até de um livro interessante, eu posso colocar para vocês também. De acordo com essas fontes, existia um problema muito grande, porque ninguém sabia como é que essas organelas haviam surgido, e essas células eucarióticas, a célula animal que existe hoje, mitocôndria, cloroplasto, como que foi? E aí a Lynn Margulis, ela veio com essa teoria endosimbionte. No início ela sofreu algumas resistências, mas aos pouquinhos essa teoria foi sendo aceita de que essa célula englobou uma bactéria que passou a se tornar uma organela, pode ser tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, né? Então, a Lynn Margulis, ela foi muito criticada por causa dessa teoria. A Lynn Margulis ela era uma cientista panteísta, assim, né? Ela acreditava assim, nossa natureza, nós somos um só e Deus está... Não sei se ela acreditava em Deus especificamente, mas tudo está em todos, Então, quando a gente pensa nessa teoria endosimbionte, a gente vê, né? Não, mas eles se ligaram e se tornaram um só. Pode ter um fundamento dessa filosofia aí também, tá? Agora, o que acontece e o que eu quero discutir aqui com vocês? Eu fiquei encucada com esse negócio de registro. Entendeu? Porque uma coisa é você falar que uma organela englobou a outra e deu origem a uma organela que uma célula englobou uma outra e aquilo virou uma organela. Agora, uma outra coisa é você dizer que tem registro. Como assim? Eu tenho 3 registros? Não. Eu tenho uma hipótese de que isso poderia ter acontecido 3 vezes. Beleza. Agora, o que são essas evidências? Porque assim, eu tava lendo umas coisas e os autores estavam dizendo, não, mas
Eu procurei, né? Gente, pra vocês terem uma ideia, eu perguntei até pro chat GPT, tá bom? Como é que eu tenho registro disso? Aí eu coloquei evidências. Aí eu vou dizer as evidências que eu achei. Eu coloquei evidências fósseis. Não tem. Não existe evidência fóssil de endossimbiose acontecendo. Até porque, gente, é microscópico, né? Ia ser meio complicado, certo? Então isso é uma hipótese. Ai, Maura, mas fala logo, quais são as evidências? Tá bom, então eu vou discutir aqui algumas evidências que eu encontrei e que são usadas, com base nisso, a gente diz que isso aconteceu. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Para a teoria da evolução, gente, homologia é basicamente uma regra geral, ou seja, encontrar semelhanças entre os organismos e dizer que por causa dessas semelhanças eles são mais aparentados ou não, ou que eles têm uma origem comum, é uma regra geral da evolução, tá bom? Então, compartilhamos o mesmo ancestral porque temos características em comum. Então, isso aconteceu porque a gente vê essas coisas hoje, então como tem uma semelhança muito grande, provavelmente foi assim, tá? Quando a gente fala de teoria endosimbionte, as evidências que tem aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, elas são basicamente baseadas nessa questão de filogenética, de comparação. Não existe evidência fóssil. E a comunidade científica, especialmente os evolucionistas, lembra o seguinte, tá, gente? Tô falando bastante, tô com bastante sede, tá? É o seguinte, o que acontece? Tem determinados assuntos que o consenso da comunidade científica é determinado como verdade. Então, verdade em ciência é um conceito que não é absoluto, certo? É um conceito que não é absoluto, pode variar. Se de repente surgiu uma evidência nova e os cientistas decidirem, né, que, poxa, as evidências estão mostrando que não é assim, que é assado. Assado agora é verdade. Então, a partir de agora, todo mundo vai concordar, ou pelo menos a maioria, que é inequívoco que essas evidências indicam para essa coisa, pro assado, né? Então é assim que funciona, tá bom? Não sei o que estou dizendo, são os filósofos da ciência, e os filósofos da ciência dizem que a comunidade científica, no seu consenso, tem esse poder, tá bom? Então, beleza. Ai, Maura, fala logo. Tá, eu vou falar as evidências aqui, ok? Primeira, similaridade entre organelas e bactérias. Mitocôndrias e cloroplastos compartilham várias características estruturais e funcionais. Por exemplo, eles têm DNA circular, mitocôndria e cloroplasto têm DNA, tá, gente? O DNA não é só do núcleo, tem um DNA também dentro dessas organelas. Então, essa é a primeira questão. Cloroplasto, DNA e mitocôndria têm o DNA circular, eles conseguem se replicar independentemente dos comandos do núcleo, e esse DNA circular, ele é encontrado, esse formato de DNA é encontrado também em bactérias, tá? Primeiro, o DNA dessas organelas. Esse DNA encontrado nas mitocôndrias e no cloroplasto é bem similar ao DNA bacteriano, como eu acabei de dizer, em termos de estrutura, né, e a sequência. Além disso, esses DNAs, eles são replicados de uma forma muito parecida com o DNA bacteriano, por meio de um processo semiconservativo, né? Processo semiconservativo de replicação do DNA é mais ou menos assim. Lembra que o DNA ele tem aquelas fitas todas entrelaçadas, a dupla hélice, né? O que acontece é que quando o DNA vai se duplicar, a fita, ela abre, e a partir dessas fitas aqui que foram abertas, são feitas cópias para fazer novas fitas. Então, toda vez que o DNA se duplica, ele sempre mantém metade da fita antiga, que serviu como molde, e metade da fita nova. Então, por isso é semiconservativo. Então, a forma como esses DNA se replicam é parecida com a das bactérias. Terceira evidência, a origem endossimbiótica. Estudos filogenéticos, lembra que a filogenética, ela usa
as semelhanças, e é algo arbitrário, é o pesquisador que vai definir o que é semelhança ou não, qual o grau de semelhança ou não. Ele coloca esses parâmetros, o software constrói essas árvores, tá bom? Que as mitocôndrias e os cloroplastos têm um ancestral comum com as bactérias. Beleza, então o filogenética, o pesquisador ele construiu uma árvore filogenética e de acordo com os parâmetros que ele colocou, mitocôndria e cloroplasto têm um ancestral comum com a bactéria. E a análise de DNA mostra que o DNA mitocondrial e cloroplástico é mais semelhante ao de certas espécies bacterianas do que ao DNA nuclear das células. Então percebe agora que até agora a evidência, o registro é a homologia, ou seja, a semelhança que eles compartilham. Membranas duplas. Tanto bactéria tanto mitocôndria quanto cloroplasto, eles têm membranas duplas. Eles têm membrana interna e eles têm a membrana externa. Então eles acreditam que essa membrana externa seja derivada de a membrana plasmática da bactéria que eles englobaram, tá bom? Próxima, a teoria da redução. Acredita-se que as mitocôndrias e os cloroplastos se originaram a partir de bactérias anaeróbias, fagocitadas por uma célula hospedeira. Essas bactérias foram mantidas pela célula hospedeira num relacionamento simbiótico ao longo do tempo. Então essa é a teoria da redução, ou seja, uma célula englobou outra. A gente já falou sobre isso, né? Capacidade de replicação independente. Então, a mitocôndria e cloroplasto, eles conseguem se replicar de forma independente, a gente já falou. Então, Maura, tem mais evidências? De acordo com as fontes que eu olhei e de acordo, inclusive, com a pergunta que eu fiz pro ChatGPT, tá? Gente, eu não fiz só pro ChatGPT. Eu fiz pro ChatGPT e peguei outras fontes, tá bom? Algumas delas estão aí na descrição. Essas são as evidências. Eu pesquisei assim. Existe evidência fóssil, né? Para a teoria endossimbiótica? E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, olha só. Embora essas evidências fósseis não confirmem diretamente a ocorrência da endossimbiose, veja que é o ChatGPT, tá? Eu acho que tá cortando uma parte aqui, deixa eu mostrar para vocês. Embora essas evidências fósseis não confirmem diretamente a ocorrência da endossimbiose, elas podem ser interpretadas no contexto da teoria endossimbiótica para fornecer insights sobre a evolução das células eucarióticas e suas organelas. No entanto, é importante reconhecer que a endossimbiose é um processo antigo, complexo, e compreender sua ocorrência exata pode ser desafiador com base apenas em evidências fósseis. Ou seja, olha, a gente não tem evidências fósseis agora, tá? Só que a gente pode interpretar essas outras evidências que eu falei aqui na luz, enfim, tá? Ou seja, aqui tem interpretação, muita interpretação, e a gente sabe que essa interpretação, ela é influenciada pela cosmovisão, né, gente? Então, essa é uma evidência que contribui alguma coisa para o criacionismo? Bom, assim, é uma evidência que acaba, na minha interpretação, tá bom? Agora é a Maura falando e tal. Que na minha interpretação, veja, gente, como que essas evidências, elas podem mostrar que isso é um registro do que aconteceu. Essa é a minha implicância, entendeu? Gente, você pode fazer um artigo divulgando essas coisas, mas não coloca esses termos. Não mostra para as pessoas como se as coisas fossem decididas e comprovadas. Não! Toda essa teoria da endossimbiose, ela é feita com base em evidências que tem a ver com homologia, com comparação e filogenética e interpretação. Então, assim, a gente fica num raciocínio circular falando de cosmovisão, de interpretação. É muito legal esse artigo, essa descoberta. Agora, as implicações para a evolução
É o que eu consigo questionar, tá? Deixa aqui nos comentários, gente, o que você acha disso aí. Fala assim, Maura, você tá louca, você não entende nada de biologia molecular, você não entende nada de célula. Meu, beleza, então tá, então fala aí igual o nosso amigo que mandou um monte de informação interessante, né? Como eu disse, eu posso errar, tá, gente? Mas veja, eu acho meio complicado, tá? Mas se eu estiver falando alguma bobagem, manda aí os comentários e vamos nessa juntos togethers, tá bom? Vamos passar então para a próxima notícia. Essa notícia é muito interessante também. Vamos falar um pouquinho de microevolução. As borboletas mostram que uma nova espécie pode evoluir por hibridação. Deixa eu só achar aqui o artigo para mostrar para vocês. É o artigo da Earth.com, né? Nature Science Life é um site de divulgação científica. E nesse artigo aqui, basicamente, o que os autores falam? Eles falam que os especialistas, eles encontraram evidências bem interessantes, né? De que a hibridização pode levar à formação de espécies inteiramente novas, desafiando as visões tradicionais da evolução como uma árvore bem ramificada. Árvore bem ramificada. Será que então não existem tantos ramos nessa árvore? Porque veja, né, gente, ó. Beleza, não, eu tô aqui, o TDAH tá batendo. Eu vou só falar do factual e depois a gente vai para os comentários, tá bom? Então o estudo ele se concentrou em borboletas do gênero Heliconius e lançou uma luz sobre como esse evento de hibridização poderia ter acontecido há 180 mil anos atrás entre a Heliconius melpomene e a Heliconius pardalinus. Veja que elas são do mesmo gênero, tá bom? E ela deu origem a uma terceira espécie, a Heliconius elevatus. Essa nova espécie não é só uma mistura dos seus progenitores, mas ela tem características, olha só que interessante, não é só uma mistura dos dois, né? Desse cruzamento entre duas espécies. É um resultado do cruzamento entre essas duas espécies, mas essa espécie já tem características ecológicas, fisiológicas, o nicho ecológico é diferente, né? Fisiológicas distintas, como preferências únicas por plantas hospedeiras de lagartas e características específicas de adultos, como feromônio sexual, masculino, padrão da cor da asa, seleção de parceiro. Então, é uma nova espécie. E aí, o que aconteceu? O texto vem dizendo, desse artigo que está aí no link para vocês, que essa descoberta ela não só desafia o conceito tradicional de que as espécies são unidades distintas e não sobrepostas, mas destaca a fluidez com que o material genético é trocado na natureza. Porque, veja, eu tenho duas espécies se cruzando, mas gerando um indivíduo, um híbrido, que não apenas é um resultado bem sucedido desse cruzamento, mas é fértil, porque ela se reproduziu depois e virou uma nova espécie, né? A pesquisa também levantou algumas questões interessantes, como, por exemplo, se novas espécies podem surgir dessa forma. Ou seja, eu tenho indivíduos de espécies diferentes cruzando, gera um híbrido. Será que esse híbrido ele pode gerar e produzir novas espécies? Olha, esse artigo não prova que isso é possível, mas esse artigo mostra que esse é um caminho interessante para se pesquisar, tá bom? Normalmente, pensa-se que as espécies estão reprodutivamente isoladas, ou seja, elas não conseguem ter um intercruzamento com indivíduos de espécies diferentes. Eles não podem produzir híbridos reprodutivamente férteis, né? Disse aí um dos coautores, que é o James Mallet. Assim, embora existam agora evidências da hibridização entre espécies, ainda foi difícil confirmar que essa hibridização está de alguma forma envolvida na especiação, tá? Então, assim, olha que legal, isso pode indicar um caminho, mas não significa que essa espécie realmente surgiu de hibridização. Pode ser que tenha acontecido assim, precisamos de mais estudos. Agora, qual que é a importância de um estudo como esse? As implicações desse estudo vão além dos círculos acadêmicos, ou seja, além de nova informação para a galera da universidade. Compreender a natureza fluida dos limites das espécies é crucial para esforços de conservação,
particularmente com hotspot biodiversidade. O que é hotspot biodiversidade? São lugares em que você tem pontos de uma variedade de espécies de seres vivos muito grandes. Esses hotspots, eles precisam ser protegidos. Então, a Amazônia, por exemplo, é um hotspot de biodiversidade. Ela está restrita àquela região, não está no Brasil inteiro, por exemplo, está ali naquela região. Né? Eu achei interessante isso aqui, ó. Essa mudança de paradigma na compreensão da hibridização e da evolução marca um avanço significativo, sugerindo que a interação do material genético através dos limites da espécie pode desempenhar um papel fundamental no surgimento de novas espécies, o que é interessante porque, como eu tenho falado aqui para vocês, né, a espécie biológica é quando você tem indivíduos que são de espécies diferentes e que eles se reproduzem, mas não geram descendentes. E se geram descendentes, eles não são férteis, né? Mas agora a gente está vendo um exemplo de que pode ser possível. Mas, como diz ali, não tem como a gente bater o martelo. Isso é interessante porque isso está mostrando aqui um pouquinho de microevolução, né? E você tá vendo uma mistura ali entre duas espécies diferentes, e agora também esse nível macro, no sentido de que a macroevolução aborda o surgimento de novas espécies. Não estou dizendo macroevolução no sentido de surgimento de novos órgãos, não estou falando no surgimento de novos membros. Aqui você veja que aconteceu uma macroevolução, ou seja, surgimento de uma nova espécie, mas ela continua sendo borboleta. Ela continua tendo as mesmas estruturas. O que tem ali são comportamentos ecológicos, nichos ecológicos distintos, alguma fisiologia diferente e tal, mas as estruturas básicas são as mesmas, né? Então isso é muito interessante, o que remete a gente àquela ideia dos tipos básicos, né? Então achei interessante trazer isso aí para vocês. A próxima notícia tem até aqui, ó. Eu traduzi a página para você. O artigo, olha quantos autores. O artigo que mostra aí esse estudo que foi feito na região da Amazônia. Olha só que interessante, árvore filogenética, aquela coisa toda que eu falei para vocês, né? Que todo tipo de estudo desse tipo precisa de uma árvore filogenética, tá bom? O próximo artigo é o seguinte, da BBC, da CNN. Desenhos próximos a pegadas fossilizadas no Brasil indicam consciência dos indígenas sobre dinossauros. É interessante porque quando você lê uma notícia dessa, você pensa assim, caraca, os índios viveram com dinossauros. Eles conheciam os dinossauros. Aí você pensa, olha só a evidência, criacionismo e tal. Mas não é bem assim, tá, gente? Por isso você tem que passar do título e dar uma olhada no texto. O que eles disseram? Os pesquisadores, eles viram que provavelmente os povos indígenas que viveram há muito tempo atrás, nessa região aqui, onde tem as pegadas de dinossauros, né? Eles viram que esses povos, eles fizeram marcações próximos a essas pegadas. Ou seja, eles passaram por ali, mas aquilo não era uma coisa normal da paisagem. Eles deveriam ter algum interesse a esse respeito. Não sei se esse interesse do que era religioso, é ritualístico, um ponto de referência para eles, eu não sei o que é, né? Mas só diz que essa linha tracejada, que seria essa marcação que esses indígenas fizeram, foram feitos próximos a essas pegadas. Então, o que os pesquisadores dizem? Isso poderia ter sido feito como uma espécie de marcação e que isso chamou a atenção desses indígenas. Pode ser que os pesquisadores tenham interpretado errado essas evidências? Pode ser, claro que sim. Eles estão indo por essa linha de que os indígenas viram essas pegadas. Pode ser que esses indígenas tenham achado que era de algum animal que existia naquela região. Obviamente, indígena não chamava isso de dinossauro, porque dinossauro é uma palavra que vem lá do século XIX, né, gente? Mas mostrava que eles tinham ciência de que algum tipo de animal que tinha essas pegadas estavam ali, né? Não tem nada de falar assim, tá vendo? É uma prova, indígenas viveram com dinossauros. Não é isso, tá bom que eu tô falando? Só mostra que
Essas pegadas que os pesquisadores afirmam que teriam aí cerca de 66 milhões de anos atrás, do período do Cretáceo ali, quase perto da extinção, foram feitas ali, né? E aí, depois de muitos milhões de anos, de acordo com a evolução, os indígenas fizeram essa marcação. Né? Interessante porque às vezes a gente fica pensando, né? Indígenas primitivos não viveram na época que a gente tem tecnologia, conhecimento de paleontologia. Mas os caras, eles conheciam a natureza, o ambiente onde eles viviam, né? E eles com certeza tinham curiosidade também, e tanto que isso acabou sendo notado por eles, né? Isso é bem interessante. Temos aqui o próximo artigo, que é um artigo que você já vê aqui o negócio vermelho, né? Alerta, alerta. O título é o artigo do Jornal da USP, diz o seguinte: biólogos investigam a possibilidade de sobrevivência de espécies diante do aquecimento do planeta. A gente já falou a respeito dessas questões de aquecimento há algum tempo, mudanças no ambiente, tá bom? Eu achei interessante trazer essa notícia porque o pesquisador, ele estava pesquisando um padrão, uma medição, uma medida que é chamada de temperatura voluntária máxima, ou seja, qual é a temperatura máxima que esse animal aguenta ficar ali voluntariamente. Então, por exemplo, se o animal é típico de lugares que chegam até 25 graus Celsius, mas de repente acontece um aquecimento naquela região e a temperatura vai a 35, até que ponto esse animal fica naquela região e suporta esse calor, ou ele migra e vai procurar um lugar mais frio? E aí eles fizeram alguns experimentos simulando essa temperatura voluntária máxima, ou seja, até que ponto esses animais voluntariamente conseguem ficar nessas regiões e conseguem resistir a essas temperaturas drásticas, né? E aí eu achei interessante porque mostra a grande capacidade de adaptabilidade desses animais. Ao mesmo tempo, isso pode ser um pouco preocupante porque muitos desses animais não resistem a essas temperaturas um pouco mais maior, né? E isso pode, como a gente sempre vê, diminuir a biodiversidade dos animais e das espécies que existem aqui, né? Ele fez um estudo com animais terrestres e achou essa medida com resultados bem interessantes, tá bom? Se você quiser se interessar e ler mais, só procurar esse link aí que tá na descrição. E finalmente, a gente vem aqui pro último. Vocês já estão vendo que tem uma cannabis ali em cima, né? Tá falando aqui, o título é Cannabis é usada. O uso da cannabis, né? O uso da cannabis está ligado com mudanças epigenéticas, diz o estudo. Então, aqui o que acontece? Os pesquisadores fizeram um estudo epigenético com alguns adolescentes, certo? Para descobrir se no DNA deles eles tinham esses marcadores epigenéticos. Só para você, se você não sabe o que é epigenética, eu vou tentar explicar aqui rapidamente. A gente tem a sequência no nosso DNA daquelas letrinhas, certo? É a sequência dessas letrinhas, a ordem que elas estão organizadas, que vai determinar as nossas características. Mas o que acontece é que nem sempre uma determinada sequência dessas letrinhas está ligada, ou seja, está funcionando. Então, o que os cientistas têm descoberto é que algumas situações ambientais podem fazer com que pedaços dessa sequência funcionem ou não. E isso é epigenética, não é o estudo de se essa sequência das letras vai mudar ou não, mas é se essa sequência está funcionando ou não. Porque o nosso DNA funciona com marcadores, como se fossem bandeirinhas vermelhas. Onde tem a bandeirinha vermelha, aquele trecho do DNA não é lido e ele não funciona. Se a bandeirinha vermelha não está, funciona normalmente. E essas bandeirinhas vermelhas são os marcadores epigenéticos.
Então, o que é interessante disso? É porque os cientistas têm estudado a relação desses marcadores epigenéticos com o desenvolvimento de doenças, especialmente câncer. Tá bom? Então eu vou falar aqui como que o estudo foi feito. Eles pesquisaram cerca aí de 1.000 adultos que participaram num estudo de long term, né? Um estudo grande, em que eles foram perguntados sobre o seu uso da cannabis por um período de 20 anos. Esses participantes, eles deram amostras de sangue em 2 ocasiões nesse período de tempo de 20 anos. Entre 15 e depois 20 anos, né? Essa idade foi então a idade entre 18 e 30 anos. Então, todas essas pessoas que participaram, essas pessoas tinham entre 18 e 30 anos, certo? E nesse período de estudo, tiveram então 2 vezes o sangue coletado. E aí, o que aconteceu? Eles usaram essa amostra de sangue, olharam nessas amostras de sangue o DNA das pessoas para encontrar essas mudanças epigenéticas, esses marcadores, esse DNA metilado, que são essas bandeirinhas vermelhas, tá bom? Nas pessoas que usaram cannabis. E aí, o que eles viram? Eles disseram o seguinte, ó, o pesquisador Hu, ele disse o seguinte: nós identificamos previamente a associação entre a marihuana, que é a cannabis, né, a maconha, o uso da marihuana e processos de envelhecimento como aqueles da metilação do DNA. Porque dizem também que esses processos epigenéticos podem causar aí envelhecimento, tá? O que eles querem agora é explorar os fatores epigenéticos específicos que estão associados com a maconha e se esses marcadores epigenéticos relacionados à maconha têm a ver com saúde ou com o fato de pessoas ficando doentes ou não, tá bom? O que eu achei interessante aqui é que todas essas mudanças genéticas, epigenéticas que eles acharam, estão associados com mudanças epigenéticas que eles encontraram em pessoas que usam tabaco. Então, por exemplo, isso pode estar ligado com a proliferação celular, e se estiver ligado com a proliferação celular, pode estar envolvido com a formação de tumor de câncer, né? Sinalização hormonal, infecções, desordens neurológicas como esquizofrenia, distúrbio bipolar e o uso de substâncias, tá bom? O que eu tô falando aqui é que, nossa, agora tá provado, usando maconha, você pode ter marcação epigenética para ter câncer. Não é isso, gente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha direitinho. O que os pesquisadores estão dizendo é que eles encontraram alguns marcadores epigenéticos nas pessoas que usam maconha, que nos Estados Unidos já foi feita pesquisa e parece que 50% da população dos Estados Unidos já usou maconha pelo menos uma vez na vida, tá? E esses sinalizadores aqui, ó, sugerem uma regulação genética compartilhada entre o uso de tabaco e marihuana, que é a maconha, né? Então, as pessoas que nós identificamos consistentemente um marcador que foi identificado ou associado com o uso do tabaco. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, a gente encontrou uns marcadores epigenéticos aqui e um marcador específico está associado com o uso do tabaco. E isso pode estar associado com essas coisas que eu falei, proliferação celular e tal. Agora, não dá pra gente dizer que uma coisa tem ligação com a outra. O uso de maconha vai fazer a pessoa ter câncer, problema, doença mental. Não é isso, tá bom? Como eu sempre digo aqui, esses estudos são importantes para mostrar a direção que deve ser seguida. Ah, legal, olha, tem essa evidência aqui, vamos pesquisar uma coisinha que esse grupo não pesquisou para ver se a evidência vai ficar mais robusta
ou se de repente não tem nada a ver, tá? Então é importante a gente falar e discutir essas coisas. Em todo caso, considerando a nossa cosmovisão cristã, a gente sabe que Deus não se agrada da gente colocar esse tipo de substância no nosso corpo. Até porque ele pede pra gente cuidar do nosso corpo, já que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, é melhor a gente nem correr o risco de que isso pode acontecer, na incerteza de acontecer ou não. Certinho? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você está assistindo esse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva. Deixa seu comentário, deixa um like. Não se esqueça, engajamento vai sugerir esse vídeo para mais pessoas. Vamos alcançar mais pessoas com essa mensagem tão importante, tá bom, gente? Então, é isso. A gente